O Jovem Fazendeiro, Laura Ingalls Wilder. Capítulo 8, Domingo. Quando Almanzo entrou penosamente na cozinha na manhã seguinte, carregando 2 transbordantes vasilhas de leite, a mãe estava preparando um montão de panquecas, porque era domingo. A grande travessa azul sobre a tampa do fogão achava-se cheia de gordos bolos e linguiça. Elisa Jane cortava pastéis de maçã e Alice servia o mingau de aveia, como de costume. Mas a pequena travessa azul aquecia-se na parte traseira do fogão e sobre ela erguiam-se 10 pilhas de panquecas com altas torres. 10 panquecas coziam na grelha fumegante e, tão logo ficavam prontas, a mãe acrescentava outra fatia a cada pilha. Ele passava bastante manteiga e a cobria com açúcar de bordo. A manteiga e o açúcar misturavam-se e impregnavam as fofas panquecas, gotejando pelas extremidades torradas. Essas eram panquecas empilhadas. Almanzo gostava mais delas do que de qualquer outra espécie de panquecas. A mãe continuou a prepará-las até que os outros acabassem de comer o seu mingau de aveia. Nunca podia fazer panquecas suficientes. Eles comiam pilhas após pilhas e Almanzo ainda estava comendo quando a mãe recuou sua cadeira e disse: Deus nos guarde, 8 horas, tenho de voar. A mãe sempre voava, seus pés sempre andando, suas mãos movendo-se tão rápidas que mal se podia vê-las. Nunca se sentava durante o dia, exceto junto de sua roca ou de seu tear, e então suas mãos voavam, seus pés batiam, a roca transformava-se numa confusa mancha ou o tear estalava, tum, dum, clique, tic-clac. Mas nas manhãs de domingo ela fazia todo mundo correr também. O pai esfregava e escovava os mansos cavalos marrons até eles brilharem. Almanzo tirava o pó do trenó e Royal polia os arreios de prata. Atrelavam os cavalos e depois iam para casa vestir suas roupas de domingo. A mãe estava na copa enfeitando a crosta do pastelão de galinha domingueiro. 3 galinhas gordas achavam-se no pastelão, debaixo do molho borbulhante. A mãe espalhava a crosta e encrespava as pontas e o molho aparecia através dos 2 pinheiros que ela desenhara na massa. Colocou o pastelão no forno juntamente com os feijões e o pão de centeio. O pai encheu o fogão com troncos de nogueira e fechou as portinholas, enquanto a mãe corria preparar as roupas dele e vestir-se. As pessoas pobres tinham de vestir aos domingos roupas de tecidos feitos em casa, e Royal e Almanzo vestiam fazendas de lã. Mas o pai, a mãe e as meninas trajavam-se elegantemente com roupas que a mãe fizera de fazendas compradas em lojas tecidas por máquinas. Fizera o terno do pai com excelente fazenda negra. O paletó tinha uma gola de veludo e sua camisa era feita de morim francês. Suas meias eram de seda preta e aos domingos não usava botas. Usava sapatos de fino couro de boi. A mãe usava um vestido marrom de lã fina, com uma gola de renda branca, babados brancos nos punhos, sob grandes mangas em forma de sino. Ela tricotara a renda com fios finíssimos e era como teias de aranha. Ao redor de suas mangas havia fileiras de veludo marrom, bem como no peito, e fizera seu chapéu do mesmo veludo marrom com cordões também de veludo marrom sobre o queixo. Almanzo sentia-se orgulhoso ao ver a mãe em suas bonitas roupas domingueiras. As meninas também estavam bonitas, mas ele não sentia o mesmo a respeito delas. Suas saias balão eram tão grandes que Royal e Almanzo mal cabiam dentro do trenó. Tinham de encolher-se e deixar que as saias balão ficassem por cima de seus joelhos. E se eles se mexessem um pouquinho, Elisa Jane gritava logo: Tenham cuidado, não se mexam tanto. E Alice se queixava: Oh, meu Deus, minhas fitas estão desarrumadas. Mas, depois que se acomodavam todos debaixo das mantas de pele de búfalo, com tijolos quentes nos pés, o pai deixava os cavalos saltitantes seguirem e Almanzo esquecia tudo mais. O trenó corria como o vento. Os belos cavalos reluziam ao sol, tinham os pescoços arqueados, as cabeças levantadas e suas patas esbeltas fustigavam a estrada nevada. Pareciam voar. As lustrosas crinas e rabos esvoaçavam ao vento, impelidos para trás pela velocidade. O pai sentava-se reto e altivo, segurando as rédeas e deixando os cavalos correrem o mais depressa que podiam. Nunca usava o chicote. Seus cavalos eram mansos e perfeitamente treinados. Tinha apenas de puxar ou afrouxar as rédeas e eles lhe obedeciam. Eram os melhores cavalos do estado de Nova York, ou talvez do mundo inteiro.
Malone ficava a 2 quilômetros de distância, porém o pai nunca partia antes de faltarem 30 minutos para a hora da igreja. Aquela parelha trotava os 2 quilômetros inteiros. Ele os guardaria no estábulo, os cobriria e estaria nos degraus da igreja quando o sino tocasse. Almanzo mal podia suportar a ideia de que teriam de passar anos e anos antes que ele segurasse as rédeas e conduzisse cavalos daquela maneira. De repente, o pai estava conduzindo o trenó para os abrigos da igreja em Malone. Os abrigos eram uma construção comprida e baixa que cobria os 4 lados de uma praça. Entrava-se na praça através de um portão. Cada homem que pertencia à igreja pagava o aluguel de um abrigo, de acordo com as suas posses, e o pai tinha o melhor. Era tão grande que entrava nele para desatrelar os cavalos, e lá havia manjedouras, espaço para feno e aveia. O pai deixou Almanzo ajudar a pôr as cobertas sobre os cavalos, enquanto a mãe e as meninas sacudiam as saias e alisavam as fitas. Depois todos caminharam tranquilamente para a igreja. O primeiro toque do sino soou quando eles se encontravam nos degraus. Depois disso, nada mais havia a fazer senão ficar sentado quieto até o sermão terminar. Durava 2 horas. As pernas de Almanzo doíam e suas maxilas queriam bocejar, mas não se atrevia a fazê-lo nem a se mexer. Tinha de permanecer sentado muito quieto e nunca tirar os olhos do rosto solene e da barba ondulante do pregador. Almanzo não podia compreender como o pai sabia que ele não estava olhando para o pregador. Seu próprio pai estava olhando para o pregador, mas o pai sempre sabia. Terminou afinal. Ao sol, fora da igreja, Almanzo sentiu-se melhor. Os meninos não deviam correr, ou rir, ou falar alto aos domingos, mas podiam conversar tranquilamente. E o primo de Almanzo, Frank, também estava lá. O pai de Frank era o tio Wesley, possuía a fábrica de amido de batata e morava na cidade. Não tinha fazenda, de modo que Frank era apenas um menino da cidade e brincava com os meninos da cidade. Mas naquele domingo estava usando um gorro comprado em loja. Era feito de fazenda xadrez, tecida à máquina, com orelheiras que abotoavam embaixo do queixo. Frank desabotoou-as e mostrou ao Almanzo que elas viravam e podiam ser abotoadas no alto do gorro. Disse que seu pai o trouxera da cidade de Nova York, onde o comprara na loja do Sr. Casey. Almanzo nunca tinha visto um gorro como aquele. Queria um. Royal disse que era um gorro bobo. Falou a Frank: não vejo para que as orelheiras abotoam no alto. Ninguém tem orelhas no alto da cabeça. Almanzo então compreendeu que Royal também queria um gorro igual àquele. Quanto custou? Perguntou Almanzo. 50 centavos, respondeu Frank orgulhosamente. Almanzo sabia que não podia ter um. Os gorros que a mãe fazia eram confortáveis e quentes e seria tolice gastar dinheiro para comprar um gorro. 50 centavos era muito dinheiro. Você devia ver nossos cavalos, disse a Frank. Ora, os cavalos não são seus, respondeu Frank. São do seu pai. Você não tem cavalo nem mesmo um potro. Eu vou ter um potro, tornou Almanzo. Quando? Indagou Frank. Ele correu atrás de Lisa Jane, mas Frank disse em voz baixa: você nem mesmo vai ter um potro. Almanzo entrou calado no trenó. Ficou a cismar se algum dia seria suficientemente grande para ter o que quisesse. Quando era menor, o pai às vezes deixava-o segurar as pontas das rédeas, mas agora não era mais um bebê. Queria dirigir os cavalos ele mesmo. O pai permitia-lhes escovar e esfregar os mansos cavalos de trabalho e conduzi-los na grade, mas nem mesmo podia entrar nos estábulos dos nervosos cavalos de trenó ou dos potros. Mal se atrevia a tocar em seus focinhos lisos através das barras e coçar-lhes um pouco as testas. O pai dizia: vocês, meninos, mantenham-se afastados desses potros. Em 5 minutos vocês podem ensinar-lhes jeitos que me levarão meses para tirar. Sentiu-se um pouco melhor ao sentar-se à mesa para o bom almoço de domingo. A mãe partiu em fatias o pão quente de centeio na tábua de cortar pão junto de seu prato. A colher do pai mergulhou profundamente no pastelão de galinha, tirou grandes pedaços de crosta grossa e virou-as no prato com o fofo recheio amarelo por cima. Cobriu-os com molho, tirou grandes pedaços de galinha tenra, a carne escura e branca soltando-se dos ossos. Acrescentou um monte de feijões cozidos e por cima colocou uma trêmula fatia de toicinho. Na beirada do prato pôs uma pilha de picles de beterraba vermelha escura e passou o prato a Almanzo. Almanzo comeu tudo, silenciosamente. Depois comeu um pedaço de torta de abóbora e sentiu-se muito cheio por dentro, mas ainda comeu um pedaço de torta de maçã com queijo. Depois do almoço,
Elisa, Jane e Alice lavaram a louça, mas o pai, a mãe, Royal e Almanzo nada fizeram. Passaram a tarde inteira sentados na modorrenta e quente sala de jantar. A mãe lia a Bíblia, Elisa, Jane lia um livro. A cabeça do pai balançava até que ele acordava com um movimento brusco. Depois começava a cabecear de novo. Royal alisava com os dedos a corrente de madeira que ele não podia esculpir por ser domingo. E Alice ficou olhando pela janela durante longo tempo. Mas Almanzo apenas permaneceu sentado. Tinha de fazê-lo. Não lhe era permitido fazer nada mais, pois domingo não era dia de trabalhar nem de brincar. Era dia de ir à igreja e de ficar sentado quieto. Almanzo ficou contente quando chegou a hora de executar as tarefas noturnas.